Boa noite, bem queridas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui novamente, eu, Vinícius, médico psiquiatra, psicogeriatra e cofundador da Bem Te Quero Mais. E hoje o papo é sobre segurança e planejamento, um bate-papo super legal com a administradora de empresa Roberta Ferraro. Ela que é gestora da Notina Seguros, é uma das empresas indicadas aqui pela Bem Te Quero Mais, faz parte da nossa plataforma com diversos serviços e produtos muito legais aí para cuidar bem de vocês. O Roberta já chegou por aqui, já deixa eu. Vamos ver. Só para quem está chegando agora, vamos convidar a família, os amigos, mandando. Oi, Roberta, boa noite. Oi, Vinícius, deu certo, consegui entrar, que bom. Sim, te ouvimos bem, tudo jóia? Tudo jóia, muito bem, graças a Ah, Deus. maravilha! Pessoal aqui está entrando, estou convidando todo mundo a mandar aquele aviãozinho para convidar a sua família, seus amigos, porque o papo aqui Ai, com certeza vai ser muito interessante, muito instrutivo. Tenho certeza que muita coisa que a gente vai falar aqui as pessoas não sabem, vai ter bastante novidade. é verdade, as pessoas não têm muita cultura de seguro, às vezes até fogem disso, né? Ficam um pouco, ah, não, seguro não, é caro, seguro não preciso, é só para quando eu tiver mais velho, então é uma Ah, ótima oportunidade. esse é nosso papel aqui, né? Trazer novidades, desmistificar muita coisa, né? Para o pessoal de fato poder entender, né? E conseguir aí se preparar, se planejar. Mas deixa eu te apresentar, Roberto. Eu estava falando aqui, né, que você é a gestora da Notna, mas temos aqui uma longa experiência, né? Cursou administração de empresas, com ênfase em finanças na FAAP, em São Paulo. Tem pós-graduação em publicidade e marketing pela SPM, também lá de São Paulo. E gerenciamento de negócios de seguros pela FGV. Isso mesmo, eu gosto de estudar, viu, Vinícius? Eu sempre gostei. Esses cursos todos já têm um tempo, né? O último foi de educação continuada lá na GV, que foi muito bom. E depois eu fico, não paro, porque a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Nesse mundo de seguros, de tecnologia, então tem que estar sempre se renovando. Vocês, Legal. eu gostaria até de falar, e repito, eu divulgo muito o trabalho de vocês. Você e a Júlia são excepcionais no que vocês fazem e acharam um nicho aí super importante para divulgar essa questão da longevidade, né? Ah, a gente fica feliz e para a gente é super importante contar, né, com parceiros como vocês e que de fato tem aí muita coisa diferenciada, né, um olhar como um todo, né, diferenciado e isso para a gente é super importante porque a gente sabe que de fato faz diferença na vida das pessoas, né? Então a gente quer trazer, né, esse tipo de informação, esse tipo de conversa para cá, para que mais e mais pessoas conheçam quais são as possibilidades e de fato consigam se preparar para a vida como um todo, né, Roberto? Então, a ideia é a gente falar sobre isso e contar um pouquinho, né? Então, puxando esse gancho, por que é tão importante as pessoas pensarem em seguro, não só quando a gente envelhece, mas durante todas as fases da vida, né? Então, Vinícius, o que que acontece? A cultura do brasileiro, infelizmente, é que seguro é um produto caro, seguro traz uma sorte, né? Quanto mais desenvolvido um país, mais o seguro é representativo no PIB, no Produto Interno Bruto do país. Olha Tá? só que interessante. Então, o nosso país, o Brasil, o PIB está em torno, o seguro representa, quando chega a 5% no ano é muito, tá? Tem um dado aqui que apenas 20% da população brasileira possui algum tipo de seguro. E, de fato, as pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais estudo, é que têm o seguro. A importância de você contratar o seguro quando mais jovem, quando a gente fala de produtos. Deixa eu só tirar aqui. Quando a gente fala de produtos de vida, quanto mais jovem, mais
barato vai ser o seguro, e aí você vai tendo o produto há mais tempo, e quando você entra, quando você tem mais idade, às vezes fica inviável mesmo, ou às vezes você já Sei. tem um problema pré-existente, a seguradora vai impor alguns limites para você. Então, é muito importante começar cedo para você garantir o valor, né, um custo mais baixo. E também aquela história, infelizmente, fatalidades acontecem independente da idade. Eu estou Uhum, ouvindo que você tem uhum. seu filho aí, né? E o que, que acontece? Numa fatalidade, tem coisas que a gente não tem como remediar. A perda de alguém da família é uma questão irremediável. Sim, Mas a vida, para os que ficam, continua. Então, o pagamento da escola, o financiamento de um imóvel, o pagamento da casa, os sonhos daquela criança, daquela família, tem que continuar. Então, assim, esse é um dos motivos de começar cedo. Paralelo, estou falando do seguro de vida, mas no uhum, saúde, o saúde desde sempre, né? A questão de saúde não escolhe idade. As crianças, quando você tem a primeira infância, a importância de você acompanhar, você é médico, você sabe disso, de acompanhar o pediatra, ou hoje em dia algumas terapias que são importantes, tudo isso o sim, seguro-saúde cobre, né? Fonoaudiólogo, psicólogo, outro tipo de terapia. E então a questão do saúde, falei do vida, falei do saúde. É, o saúde vai ser ao longo da vida. É a questão da infância, depois a adolescência, depois o jovem, e a questão, a doença, o problema de saúde também não escolhe idade, e exato. o acidente também, que pode acontecer com qualquer um. Outro dado importante é que a maior parte do seguro-saúde é feito por empresas. Então, geralmente, as pessoas têm o Uhum. seguro-saúde através do trabalho delas, né? E elas não, às vezes nem mensuram quanto custa. De fato, custa caro o seguro-saúde para a empresa bancar e é um dos benefícios mais requisitados. Muitas vezes o funcionário ele não faz tanta questão do aumento de salário e faz questão do plano de De saúde. ter o plano de saúde. A gente conversou isso recentemente, né, Roberta, no evento Uhum, presencial, falando justamente até de como as pessoas às vezes retornam para o mercado de trabalho, uhum, né, em busca de ter essa segurança de um plano ou de seguro de saúde, né? uhum. Porque está muito difícil contratar o plano como pessoa física. Pois é. Então, às vezes você não tem o produto, as seguradoras não têm mais o produto de pessoa física, só de pessoa jurídica, e aí você tem algumas alternativas de planos mais simples para a pessoa física, né? Que às vezes não atende a demanda que essa pessoa tem. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei surpreso, Roberta, de ver que de fato está ficando mais restrito, né? Você saberia dizer quais que são as principais causas disso tá Sei. acontecendo? O que acontece? Os planos de pessoa física, eles são altamente regulamentados pelo governo. Então, a regra é que eles têm que dar cobertura para tudo, né? Uhum, Eles, os reajustes anuais são regulamentados pelo governo, então os reajustes são muito mais baixos do que os planos de pessoa jurídica. perfeito. Outro detalhe super importante é que no plano de pessoa jurídica, uma das partes tem o direito de cancelar, ou a empresa que está contratando, ou a seguradora. Depois, claro que com prazo de antecedência, tem umas regras para o cancelamento. Já no Uhum, plano de pessoa física, a seguradora nunca pode cancelar. O segurado pode chegar, o Vinícius pode chegar para uma seguradora e falar: olha, está muito caro, não quero continuar entendi. mais. Já a seguradora nunca pode, por mais que aquele paciente, aquele segurado esteja é, dando muita utilização e tudo mais, a Uhum, seguradora não pode uhum, cancelar, desde que o segurado esteja com as parcelas em dia, né? Claro que perfeito. se ele parar de pagar, aí pode cancelar, vai ser cancelado. Entendi.
E você trouxe um dado muito interessante, né, Roberto? Falando que só 20% dos brasileiros têm o hábito, né, ou tem algum tipo de seguro. E quais são os seguros mais contratados, mais conhecidos entre os brasileiros? O seguro de vida e de acidentes Uhum, pessoais, de fato, é o mais conhecido em função de grande parte das convenções coletivas de empresa exigirem esse uhum, seguro. Então, hoje, desde o estagiário numa empresa, a empresa tem que contratar o seguro de vida e acidentes pessoais. Ah, de, de diversas classes, né, entidades de classe exigem que o funcionário tenha esse benefício. uhum, É claro que a pessoa física também era interessante ela complementar o seguro de vida da empresa com o seguro de pessoa física, mas aí a gente volta naquela questão da educação, do desenvolvimento e tudo mais. Quando a gente fala de grandes centros como São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, né? Aí a gente vai uhum. para o Rio de Janeiro, Curitiba, é, mas se você vai para o interior do interior, essas pequenas cidades, as pessoas, infelizmente, às vezes elas não chegam no final do mês sem o dinheiro para pagar a condução para ir Uhum, trabalhar, né? uhum, Então, uhum. o seguro fica em última instância. O seguro de automóvel também é muito requisitado. Depois do vida é o saúde, né? Mas é a mesma Certo, questão porque é contrato de empresa. O perfeito. seguro de automóvel, muitas vezes, acho que você já ouviu falar, a pessoa sai de casa com faz o seguro do carro e não faz o de vida, porque o Sim. carro é financiado, né? Muitas vezes, grande parte dos carros, o veículo da família é Uhum, financiado. Se aquele carro é roubado, se a pessoa não tem o seguro, ela fica sem o carro e continua com aquela dívida, né? perfeito, perfeito. Então, existe essa consciência de se fazer o seguro do carro. Aqui no Brasil é quase que assim, né? Não, não sai da concessionária, né, ou da loja sem que Tem, esteja pronto o seguro, né? é, Porque a porque, insegurança é muito alta. infelizmente, né, a insegurança, a questão de roubo, de furto, e é até aquela. Bom, tem o seguro, né? Ninguém que faz seguro, independente do ramo, ninguém faz seguro para usar, né? As pessoas, o único seguro que você sabe que um dia vai usar é o seguro de você não, sua família vai ter o benefício, é o Sim. seguro de vida. Ninguém E acorda e fala, hoje, eu tô morrendo de vontade de fazer um seguro, não, né? jamais, jamais. É quando a gente trabalha com esse tipo de serviço, mas só vai valorizar, né, no dia que tem um carro roubado, ou a semana passada aí, no domingo, a gente infelizmente teve um incêndio aí na Maravilhas do Lar Sim, aqui, foi um sim. incêndio grande. É, então, a gente materializa na hora que acontece o desastre, quando acontece o problema, é que você vê a importância. É importante falar também, Vinícius, que é pouco falado para o jovem, quando fala, mas eu sou jovem, não vou fazer seguro de vida. É a cobertura da invalidez, da incapacidade temporária, né? Então, um acidente que você perde o movimento das pernas, ou perde a visão, ou perde a audição, é pouco provável, mas pode acontecer, e é disso que o seguro vive, né? São muitas, é o mutualismo que a gente fala, são várias pessoas pagando para algumas receberem. Não é se todo mundo tivesse igual na época do Covid, que deu aquele caos de todo mundo precisar de internação e tudo mais, deu Uhum, aquele uhum, desequilíbrio, né? uhum, uhum. Mas, de fato, se a consciência da população fosse maior, nós teríamos mais pessoas pagando seguro, o que faria com que ficasse mais barato, entendeu? Interessante, interessante. A divisão da pizza, assim, são muitas pessoas pagando para poucas receberem, entendeu? Entendi. Porque isso faz todo sentido, né? Quando a gente pensa num equilíbrio, né? Tem que ter uma assimetria grande, né? Entre o risco e o valor que se paga por aquilo. Então você fala, eu vou contratar o seguro de um carro, né? Porque vai ser um valor que cabe no orçamento,
mas se eu perder aquele bem, né, que é perder o carro, como você disse, Aham, é uma perda muito grande, que eu não vou conseguir absorver no curto prazo, né? isso mesmo. Então, de pensar nisso, e aí, né, o que, traduzindo assim, o que você disse com esse pensamento é, se eu tenho mais gente que enxerga isso, que adere a esse modelo, vai ficar mais barato para todo mundo e essa simetria aumenta, né? Então, Isso tende mesmo. a beneficiar a sociedade como um todo. Tá? Quando a gente tem um carro que é mais visado, ele vai ter o seguro mais caro, porque Uhum, então uhum. tem essa proporção. Então, as seguradoras, elas têm pessoas que estudaram a questão de ciências atuariais, estatística e tudo mais, para trabalhar com todos esses números, né, e fazer projeções de, a gente chama o valor que as pessoas pagam no seguro, chama prêmio. Muitas vezes a gente ouve e acha que Uhum, o prêmio é o que uhum. recebe. No seguro tem o segurês, né? A gente chama do segurês, a linguagem do seguro. O valor que a gente paga no seguro é o prêmio. E o valor que a gente recebe é a importância segurada. Perfeito. E você estava falando um negócio interessante, né? De que, principalmente para o jovem, né? Que pensar num seguro de vida, ele pode ter ali é, benefícios, né? Ainda em vida, né? Ainda em Eu vida. particularmente sou, né? Sou adepto dessa modalidade e acho muito interessante, porque é uma coisa que eu costumo dizer assim, né? Não é, se vai acontecer alguma coisa, é quando vai acontecer alguma coisa, porque ninguém está imune, né? E seja uma coisa de menor gravidade ou uma coisa de maior gravidade, são coisas naturais da vida, né? E que Aham, acontece o tempo todo. Então, não é tão imprevisto, como a gente fala, é, né? Imprevisto o momento, e o quê? Mas que alguma coisa aham. acontece, sempre acontece, né? Acontece. Então, assim, existem seguros que têm a cobertura para o vida, na mesma pólice, a cobertura de Perfeito. vida, a cobertura de invalidez, que pode ser total, de ficar Uhum, de fato totalmente inválido, ou parcial. Eu perdi o movimento de uma mão, ou eu perdi a audição de um ouvido. Depende. Aí uhum, tem uma tabela que vai enumerar o quanto que vai pagar da importância segurada para aquele problema. A gente falou da invalidez, da vida, aí a gente tem o diária por incapacidade temporária. perfeito. Então, um dentista, por exemplo, que trabalha com as mãos, vamos dizer que ele teve algum problema que ele vai ficar 90 dias sem poder trabalhar. Então, tem uma cobertura para ele receber a renda. Ele faz um seguro, coloca um valor de renda. Exato. É claro que não vou ser. Eu tenho que ser correta com vocês de falar, é muito difícil você receber o mesmo valor que você recebia quando você está Uhum, nativa, senão o uhum, valor do seguro também fica inviável. Mas uhum. auxilia naquele período em que você está ausente. Um dentista, um médico, o próprio Perfeito. advogado, qualquer a profissão, né? Porque muitas vezes ah, inviabiliza mesmo a pessoa trabalhar. Mas você é possível que se personalize isso, né? De Claro, acordo assim com o valor que você quer receber, sim, enfim, de acordo com a sua profissão, né? Com a sua ocupação, cada um pode ir lá e olhar, cada olha, um. preciso Aham. mais disso, mais daquilo, né? É isso mesmo. Esse seguro pode ser um seguro de vida individual, ele é personalizado de acordo com o perfil do indivíduo. Geralmente, a gente fala que a cobertura de seguro de vida, a gente coloca um mínimo de 24 vezes o salário a renda da pessoa, né? Certo. Porque para a família, em 2 anos, ela ter a condição de se reestruturar de 24 e 36 vezes o salário, a renda. Muitas pessoas trabalham com a despesa mensal também. Então, a gente equilibra isso aí para calcular qual que vai ser o valor da importância segurada. As empresas, quando fazem seguro de vida, ou um consultório, ou uma microempresa, quando ela faz o seguro de vida dos funcionários, geralmente também ela coloca 24 vezes a renda daquele funcionário. E aí, Uhum, se acontece o sinistro, a empresa avisa a seguradora, é uhum, solicitada a documentação
e geralmente em até 30 dias a família está recebendo aquele benefício. Uma coisa que a gente colocou, o Instagram da Notna, quem está assistindo, é interessante seguir, porque a gente está trabalhando bastante em colocar bastante dicas, informações, de educar mesmo, que é um dos nossos trabalhos, além de, todo mundo fala, só quer vender, não, a gente tem que educar a população, entendeu? Exato. Que tem que multiplicar o conhecimento em relação ao seguro, porque não deixa de ser um trabalho social também. É, então, fugiu aqui, que eu ia, a gente estava falando que eu ia puxar para você, Não, que você tava falando das famílias saberem, né? Me fez pensar num negócio aqui, porque, por exemplo, né, de comunicar a o que, que eu ia seguradora de falar? sinistro, né? Uhum, Vamos supor, eu contrato um seguro de vida, vai. aham. E aí alguma coisa me acontece, ou eu fico incomunicável, ou eu morro, vai. E minha família não sabe que eu tenho seguro. Como é que fica essa situação? Então, a gente tem condições hoje, até foi uma publicação da corretora. É possível uma pessoa da família pesquisar se aquela pessoa que faleceu tinha seguro ou não. Ah, tem uma É base possível. geral assim? Isso, é possível fazer uma Hum, pesquisa, tá? O que eu ia falar, que eu perdi, é a importância da comunicação do segurado com o seu corretor. Mantenha. perfeito. O que que acontece? O seguro é uma relação que você vai ter com o corretor para o resto da vida. Então, quando você está namorando, vai casar, entrou na faculdade, ganhou o carro, aí começou a namorar, vai casar, aí teve filho. Tudo isso são passos que você vai dando na vida que o seu Uhum, corretor, ele vai te auxiliar, entendeu? Ele vai legal. auxiliar e é importante você manter atualizado, manter o seu endereço atualizado, o estado civil atualizado, manter o beneficiário do seguro de vida. Eu me mudei de casa, esqueci de avisar. Já era problema se acontece um sinistro de roubo de carro, mas era outro CEP. Evitar problemas. Tem solução, o corretor está aqui para isso, né? Para auxiliar nessas ocasiões. Mas o ideal é você manter tudo organizado. É, declaração de saúde, de seguro-saúde, manter as informações corretas. Hoje em dia, com a inteligência artificial, as seguradoras elas cruzam muito as informações. Existe a lei de Uhum, proteção geral de dados, de fato existe, uhum, mas elas têm, eu não sei como, eu não sou tão da tecnologia assim, mas acontece de você responder uma declaração de saúde, muitas vezes você esquece, não é nem questão de omitir, você esqueceu uhum, que em uhum. 2002 você ficou internado ou você fez uma cirurgia. Ela fala, olha, verificamos aqui, eu vou te mandar a retificação. Por Ah, quê? olha só. O ideal é que o que, que elas estão buscando? Evitar a fraude, né? É, na época da pandemia e tudo mais, e foi visto que a fraude no seguro-saúde era muito grande. Em todos os seguros tem, mas no saúde Você... estava muito alta. Então, eles montaram a equipe de auditoria com novos processos, novos procedimentos, utilizando muito a tecnologia. É, então, ficar atento nessa questão de responder declaração de saúde para seguro de vida, para seguro-saúde, Porque questão é de responsabilidade do segurado, né? Então, de quem contrata o seguro, fazer essa atualização. isso, e não passa no seguro-saúde, não passa pelo corretor. Eu não sei o que o Vinícius Uhum, está respondendo. uhum. E quando vem a pendência, vem para nós assim, favor retificar item 12. Às vezes a gente sabe o que é a declaração de saúde, o Você... questionário, e vai orientar mais ou menos, mas é, é dever do cliente preencher corretamente para evitar problemas. Porque o que, que pode acontecer? Isso aqui eu tive um acidente e fui atendido, foi tudo bem, não tenho mais nada, e Uhum, omite. uhum, Mas vamos dizer que daqui a um tempo aquele problema que você teve no pé, ele uhum. volte. E aí
vai com o seu médico vai falar, olha, teve um problema em 2020 Uhum. e agora voltou. E aí vai a seguradora pode levar como fraude e cancelar, e falar, ó, não vai ter cobertura, você fraudou ou quando você avisa, de fato, muitas pessoas evitam de avisar por causa da, da carência, que são 2 anos de carência para o problema Sei. pré-existente. Uhum. Falando Mas aqui dos seguros de saúde, né? uhum. Aham. Desculpa que eu saí um pouco do roteiro aqui das Não, perguntas, né, não, Vi? não, fica, Aham. tá, é melhor Mas é quando que vai são assim que o pontos tão papo vai. importantes que as pessoas perguntam e são bem questionados, né? São o Não, que e vira e mexe tem. acontece. Você trouxe à tona aqui um aspecto super importante, Roberta, da questão da confiança, né? E que é algo que a gente né, traz como pilar central aqui da Mente Quero Mais, porque o seguro é um produto, né? Você vai lá, compra, beleza. Mas isso que você falou do acompanhamento ao longo da vida, né? De você confiar no seu corretor, de esse corretor ser alguém que te conhece, né? E que te passa nessa Uhum. confiança, essa segurança, que entende do cliente, entende dos produtos para oferecer a coisa certa na hora certa e ir acompanhando a pessoa ao longo da vida, né? Aquilo que você falou. Você é solteiro, você tem algumas prioridades e alguns riscos, né? Você Aham. casou, suas prioridades já mudam, os seus riscos também. Você comprou um bem, seja um carro, uma casa, uma empresa, teve um filho, né? Aí as coisas vão mudando. Então, as proteções têm que ir te acompanhando e fazendo sentido, né? Para você, para Aham. sua família, né? Ao longo da vida. Outro produto que às vezes as pessoas, não importa a idade, desde jovem até mais velho, tanto os dois lados precisam, né? Quando a gente fala aí da qualidade na longevidade, é o seguro residencial, que às vezes a Boa. pessoa mora num prédio e fala assim, o apartamento não precisa do residencial porque o condomínio já tem, acha que seguro residencial é só para uma casa de rua. Não, é muito importante ter o residencial porque o seguro do condomínio vai cobrir a área comum, as paredes do prédio que servem para Uhum, todos. Mas a uhum. parte interna do seu apartamento é de sua responsabilidade. Então, acontecem pequenos acidentes domésticos que às vezes viram um grande incêndio, né? Uhum, É vela ou é uma panela de pressão uhum, que explode. uhum. E, além disso, para o jovem ou para a pessoa mais velha, a gente sempre tem. Aí tem assistência 24 horas que tem sempre. Entupiu uma pia, é um vaso Que sanitário que isso está eu com acho super problema. legal. A gente Muito. sempre tem que lembrar disso, né? Aham. Instalar um varal, trocar uma lâmpada. Às vezes uma pessoa mais velha, às vezes não tem que ficar subindo escada Uhum, ou uhum. consertando, nada disso. Chama assistência. E muitas vezes a assistência do carro, alguns produtos, a assistência do carro cobre carro, mas casa, né? Casa que eu digo é o lar. Pode ser casa ou Aham, exato, apartamento, exato, tá? exato. Isso é muito interessante e a gente acaba esquecendo, às vezes, até no dia a dia, né? Que tem esse tipo de cobertura, de auxílio, né? Detetização, né? Olha Que só. aqui em Ribeirão Preto, às vezes, tem a época de alguns insetos e tudo mais, tem seguradora, então é aquela história de adaptar o produto ao segurado, né? A gente tem Legal. uma equipe que vai direcionar o tipo de cliente. A detetização tem direito a uma detetização por ano, essa questão da parte hidráulica, muitas vezes num apartamento, quando dá um problema de encanamento, entupimento de pia, vaso sanitário, instalação de varal. Quando é casa, limpeza de calha. Olha É, só. tem vários. Tem que pegar o manual lá, né? Não pode. Aquela papeladinha. Você vai olhar, A vamos gente ver não tudo aqui. lê, né? A pessoa geralmente não lê. Você sabe que você já sabe que eu fiquei um tempo lá nos Estados Unidos, né? E lá eu Aham. trabalhei como corretora de imóveis. E uma das coisas que a gente aprende lá e que vale para o seguro é que a gente tem que saber o contrato. Nós que vendemos, né? O corretor de Uhum. imóveis, o corretor de seguros, tem que saber o contrato de cabo a rabo. Lá nos Estados Unidos, o contrato é padrão, não importa o imóvel que Sei. você está comprando. Varia um pouco de estado para estado, mas é meio padrão.
E aqui, então, nós, corretores, a gente teria que ter uma noção de cor das coberturas de cada seguradora, né? Sei. É super importante, porque isso mostra também que você conhece o que você está vendendo, passa Exato, credibilidade, confiança, exato, né? exato. Aproveitando o gancho dos Estados Unidos, Roberto, que Ah, a gente falou aqui da parte de seguro-saúde, né? uhum. Mas tecnicamente tem uma diferença, né, entre o seguro-saúde e os planos de saúde, né? E que lá nos Estados Unidos é mais voltado para o seguro-saúde, e aqui no Brasil a gente tem mais a cultura do plano, né, de saúde. É, Quais são as principais diferenças? E isso está mudando no Brasil também ou tá, não? tá. Como é O que que tá? que acontece? A ANS, que regulamenta, a ANS é a Agência Nacional de Saúde, que é um Uhum, órgão do governo, né? Ela regulamenta os planos e seguros saúde. Então, a regra perfeito. é praticamente igual para todos, né? Em termos de cobertura, de exceções e tudo, eles estão sempre se atualizando. Acontece que a seguradora sempre tem ah, o seguro-saúde tem sempre uma seguradora por trás. Joia. Então, a gente às vezes acredita que tem um lastro maior, uma maior segurança financeira, né? Sei. Ao mesmo tempo, em função de vários planos terem quebrado, Uhum, hoje deixou um pouco de acontecer isso no sentido de que uma empresa incorpora a outra, né? Para que sei. os beneficiários e segurados ou os clientes dos planos de saúde não fiquem na mão. Teve Uhum. o caso há pouco tempo atrás da Golden Cross lá no Rio, que foi uma grande empresa e que Famosíssima, né? acabou fechando. A questão do seguro-saúde ou do plano de saúde é um grande problema aqui nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, porque a medicina ela está evoluindo muito rápido, né? Uhum. E os custos são muito altos. Sim, E como eu falei no princípio, os cálculos de seguro são calculados pensando para trás. Os atuariais, eles usam os sinistros ocorridos, as utilizações ocorridas. Mas certo. eles têm que prever também para o cálculo o que vai acontecer. Então, por exemplo, duas coisas super interessantes para materializar isso. Há alguns anos atrás, não existiam as canetas emagrecedoras, certo? Uhum, perfeito. As pessoas queriam emagrecer faziam dieta, algumas com uma obesidade maior Uhum, ainda tem, né, a cirurgia uhum, bariátrica, que é coberta pelo plano. O que está acontecendo? Até outro dia eu fiz um post falando sobre isso. É, as seguradoras têm que começar a pensar e fazer simulações sobre utilização. É excelente, é muito legal. Tem um monte de gente emagrecendo. Hoje em dia, quem tem dinheiro está fininho. uhum, Mas existe, em alguns poucos casos, as possibilidades de alguns problemas causados pelas canetas emagrecedoras. Eu não sou médica para te certo. dizer com Aham, certeza, mas os aham. efeitos colaterais a curto prazo e longo prazo. Outra questão que eu li até uma matéria hoje são os procedimentos estéticos. Procedimento estético não tem cobertura no seguro-saúde, mas as consequências ou os problemas emocionais que muitas pessoas têm tem cobertura no seguro-saúde, né? Então, aquelas pessoas que têm disfunção, que olham, estão sempre procurando alguma coisa, tá Sei, magro, sei, tá gordo, tá magro, faz boca, sei. faz rosto, e aquilo não tem fim, e que elas buscam terapia, elas buscam um apoio emocional, o seguro cobre. Então, são cálculos que eles têm que estar sempre se modernizando. E muitas vezes nós, como consumidores, a gente não aceita muito quando chega um reajuste para uma empresa de 15%. Esse ano está sendo em torno de 15% de Nossa, reajuste, é pesado, né? Eu não sim. estou crescendo meu faturamento na mesma proporção e tudo mais. Então,
é uma equação aí que não está fechando. Uhum. Eu convivi, né, lá nos Estados Unidos, meu marido trabalhava em empresas que a gente teve seguro-saúde lá. Os produtos lá sempre têm coparticipação, tem um pouco de diferença. Os produtos aqui têm opção de ter ou não ter. Então, Perfeito. Isso, esse é outro né? ponto super interessante. É, Aham, a coparticipação, o que que é? Então, você tem um seguro-saúde, a empresa, ou se for uma pequena empresa que você tem, paga todo mês aquela fatura mensal. E quando o seu funcionário utilizar para uma consulta, um exame, ou você, ou qualquer uma das pessoas, você vai contribuir com, geralmente é 30%, de 20% a 30%. Você não paga esse valor para o prestador, para o médico, ou para o laboratório, ou para o hospital. perfeito. Você vai lá, apresenta sua carteirinha, faz seu procedimento, e aí a empresa, quando receber a fatura, vai dizer: olha, a Roberta passou, fez os exames no laboratório tal, tem que cobrar dela esse X aqui. Então fica mais em conta para a empresa. O funcionário ele vai utilizar o plano com mais sabedoria, porque ele sabe que ele vai ter que arcar um pouquinho, Perfeito. né? E para os procedimentos mais sérios, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, diálise, hemodiálise, não existe coparticipação. E para a internação, que muitas vezes falam, poxa, mas uma internação vai custar, sei lá, 50 mil para o plano, 100 mil, 30% disso é um cara, eu não tenho. Então, Perfeito. a coparticipação para a internação é sempre um valor fixo. Geralmente varia entre 300 a 500 reais, dependendo do plano que a pessoa está. Então, não Perfeito. importa se ela Para criar uma previsibilidade também para o isso, usuário, né? porque Falar, não. às vezes um acidente não é uma coisa Perfeito. previsível ou uma internação programada, e aí é por evento. Não importa se a pessoa ficou 30 dias internada, ficou 2 dias internada, ou 60, ela vai pagar aquele valor fixo. Recebeu a alta e teve uma intercorrência, teve que voltar, paga, não é ela, né? Mas vai para a Aham, empresa novamente o aham. valor referente à coparticipação. E isso é comprovado, né? Que isso, de certa maneira, é um freio e ajuda as pessoas a, de fato, usar de maneira mais racional e mais consciente, assim, Com né? certeza. Quando a gente pensa em empresas assim, chão de fábrica, Uhum. ou aqui na região de Ribeirão, pessoal de empresa de usina e tudo mais, pessoas que às vezes têm menos instrução, muitas vezes faltava no trabalho com questão, não estou me sentindo bem, para faltar ia no médico. Mas então, assim, quando tem a questão da coparticipação, ela pensa um pouquinho Já mais, pensa um né? pouquinho, já, É. já dá mais responsabilidade. A gente tem trabalhado muito também na educação, isso não importa o conhecimento escolar, o desenvolvimento, é da consciência da pessoa na utilização do seguro. Então, aquela mãe que tem 3 filhos vai levar um no pediatra, aproveita e já passa todos, muitas vezes sem necessidade, né? Uhum. Você foi na cardiologista, fez uma série de exames, e aí agora você vai na ginecologista, os exames já estão feitos, alguns outros, o Sim, hemograma, não precisa sim. repetir, né? Então, assim, é tudo consciência para a gente falar, mas eu pago, não tem problema. Não é bem assim, porque vai voltar para você, Exato, entendeu? exatamente. Isso é uma coisa que, né, enquanto médico, a gente vê bastante isso, inclusive no SUS, né? De Aham, falar, é de graça, entre aspas, então além de usar, vou abusar, né? Então, aham, de fato, né, tudo tem os seus limites de recursos. E isso me fez lembrar, tem alguns países do mundo, quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio na Espanha, aham. e lá, né, pelo menos na região que eu fiquei, às vezes pode ter variação, né? Mesmo no SUS deles, tinha que pagava uma coparticipação. É, Então eu lembro que assim, por exemplo, fazer uma ressonância, né? Lá na época, aham, 15 anos atrás, era acho que 5 euros, vai. uhum, Quase nada, mas era uma coisinha, né? Então isso.
Eu acho Né? É interessante, porque a interessante, é. população tem que valorizar, né? Tem que a gente, o SUS, o grande problema é a quantidade, mas muitas pessoas elogiam o SUS, as pessoas que vêm de fora às vezes ficam admiradas. Não dá para viver com o SUS, infelizmente, né? Porque vai ficar para vai ficar na fila, muitas vezes Sim, uma sim. cirurgia que você precisa. Eu vejo as pessoas às É vezes. arriscado. Aham, mas às vezes funciona, você tem bons médicos, o problema é chegar lá, né? Eu acho que esse que é o Sim, grande problema. Eu vendo sim, seguro, estou trabalhando contra mim quando eu falo isso, mas é uma realidade, né? sim. E lá, como você falou da Espanha, lá nos Estados Unidos também, o público vai chegar à conta, não fica de Uhum, graça, uhum, vai chegar à exato, conta. Aí exato. eles fazem é, eles captam, fazem esses grupos para ajudar, né? Vi Isso. muito agora, está muito na moda, alguém precisa, tem um problema mais sério ou um acidente, a família, os amigos começam a fazer campanha para captar dinheiro para pagar o hospital. É, o americano gosta muito da expressão que não existe almoço grátis, né? Então alguém sempre paga a conta, né, Alberto? Alguém Então não, sempre paga a é conta, alguém é sempre pagando. verdade. E fala uma coisa, é muito diferente a oferta de produtos de seguro como um todo, não só de saúde. Lá dos Estados Unidos, aqui para o Brasil, tem O que alguma eu coisa senti, que. desculpa, o que eu senti é que eles fazem, tudo precisa do seguro. Então, assim, a Uhum. cultura a viagem, né? Que a gente não falou do seguro viagem, depois eu vou falar. Seguro viagem, O seguro boa. viagem, residência. Quando você compra um imóvel, para financiar o imóvel, você precisa de mostrar o seguro. É um problema sério, porque muitas seguradoras, às vezes, em determinados locais, não querem mais segurar em função de furacão ou de problemas naturais que eles têm, que felizmente a gente não tem, começou um pouco no sul Uhum. aqui, mas eles, seguro de carro, o seguro de carro é obrigatório. O nosso seguro, você, quando vai licenciar o carro lá no Uhum, DPVAT, uhum, no, uhum. no, No no Detran Detran, aham. deles, né? Ah, você precisa levar o seguro. Então, existe essa cultura. É obrigatório você ter seguro para terceiros, porque o nosso seguro obrigatório aqui é muito baixinho, né? Certo, aham. E é um pool de seguradoras e tudo mais. Lá não, você mostra a pólice, não importa de qual seguradora você tem, mas tem que mostrar a pólice mostrando que você tem uma cobertura X para terceiros, né? É, então, quando você fala é muito diferente, eu acho que é diferente a cultura. Seguro, Perfeito. as pessoas fazem previdência desde cedo, previdência privada, para pagar a faculdade dos filhos, né? Então, é importante, o bebê nasceu, já começa a juntar o dinheirinho para pagar a faculdade. É, seguros de vida, super comum, não Uhum. tem, assim, tem que fazer. O seguro do carro, como eu já te falei, o residência, a maior parte dos imóveis é financiado, precisa do seguro residencial, que é caríssimo, é muito caro o seguro residencial lá, Olha só. tá? Não sei se é porque eu morei na Flórida, então eu morei em Ah, lugares que tinham é, problemas da natureza, tanto na perfeito. Flórida como no Arkansas e na Califórnia. Então, o seguro muito caro, o residencial. E o seguro cobre integralmente, pelo fato de ser caro, assim, por exemplo, devastou a casa, foi embora. Cobre. Se você Cobre tiver a tudo. cobertura, cobre, né? Tem a cobertura lá, uma cobertura que não tem aqui, que tem lá, é para enchente, né? Na Perfeito. Flórida existe muito caso de enche de água, tem os canais, né? Uhum, Então uhum. tem essa cobertura. Talvez por isso que encarece também. Aqui a Certo. gente não, infelizmente, apesar de ter bastante enchente, quando na época de chuvas, o seguro não cobre. Não existe a possibilidade. Não, É muito difícil, é olha muito só. difícil. Então, por exemplo, aquela enchente que teve no sul 2 anos atrás, agora, né? Uhum, uhum.
eu imagino, o seguro do carro cobre, tá? Mas o da casa é difícil ter cobertura para enchente. O do carro cobre para água doce. Então, se você estiver num lugar que encheu de água, vai ter cobertura. Agora, você está na praia, foi para a praia e resolveu entrar na areia. Muitas vezes tem gente que gosta de ficar passeando na beira da Uhum, praia. A uhum. maré subiu, você bebeu lá umas coisas, né? A maré subiu, chegou no seu carro, estragou seu carro, não tem Não tem cobertura. cobertura. Essa questão das coberturas, né, para carro de desastres naturais é uma coisa para ficar bem atento, porque pode variar bastante Por isso é importante de produto você. contratado, né? A gente costuma trabalhar com as seguradoras que dão cobertura para essa parte de queda de árvore, né? Que Uhum, acontece em São Paulo, uhum. acontece bastante queda de árvore, enchente. ah, eu não, mas essas questões naturais aqui tem cobertura. Vendaval para residência, para imóveis, empresas, tem cobertura também. Aconteceu muito, agora a gente vira e mexe, tem vendaval mais de 70 km/h que Sim, destelha, né? Ou aí às vezes você tem a cobertura tanto para a reconstrução do telhado, do imóvel, como para a parte interna, porque muitas vezes danifica internamente o imóvel, né? E quando trata-se de. A gente teve um sinistro no depósito, tinha mercadoria dentro do depósito, então tem a cobertura específica para as mercadorias. Então, é tudo por isso que eu falo da proximidade do corretor com o cliente. O cliente sim. não pode ficar omitindo, trabalhando, tentando Uhum, mitigar a uhum. informação, porque vai ser prejudicial a ele mesmo. A gente Pois não tem é, muitas vezes como adivinhar, né? porque às vezes tenta minimizar ali, parecer um risco menor, né? Mas vai pagar, e aí, se isso for identificado, depois não vai acabar tendo lá Aham. Ou não cobertura, né? avisa, ou não avisa e acontece o sinistro e aquela cobertura não foi contratada, porque ele quis diminuir o preço do seguro, entendeu? Entendi. Sabe uma coisa que eu já pensei assim, não sei se existe um seguro Aham. mais abrangente, pessoal, no sentido de, eu pago lá um prêmio, né, mensal, Aham. e Já cobre tenho, tudo, né? e Um cobre guarda-chuva tudo. enorme, né? Não existe nada nesse sentido, ou não? Não, mesmo porque a gente tem a liberdade de misturar seguradoras, né? Ah, tem cliente que Hum, é bem fiel a uma companhia só, tem cliente que às perfeito. vezes recebeu, sei lá, teve uma indenização, ou tem alguém da família que trabalha em algumas, fala assim, não, eu sou muito fiel, fui muito bem atendido em tal. Às vezes as pessoas não têm É, nem noção disso. infelizmente, a, a- as fraudes elas partem tanto dos segurados como algumas clínicas Sim, sim, infelizmente, né? sim, isso é. O povo é bem criativo, eles Sim, estão muito duros agora. Acho que saiu alguma coisa na imprensa agora nos últimos tempos de médicos ou empresas né, que foram, não sei se sim, vítimas. O problema sim. é que não vai preso, né? Eles divulgam, a pessoa tá respondendo processo e tudo mais, e infelizmente saiu até acho que Não reportagem. existe uma medida que seja resolutiva para isso, né? É, é. Roberto, agora que nós estamos chegando no nosso tempo aqui, o tempo passa Nossa, voou, né? Passou voando muito nessas rápido. conversas. Passou, né? Ó, eu só queria falar uma coisa que é super legal aqui em Ribeirão Preto, Ah, que vai ter, que a gente vai ganhar um hospital aí dentro de 1 ano e meio, 2 anos. Então, não poxa sei se tem vida, é público verdade. de Ribeirão falando aí com a gente, mas eu fiquei super contente, porque Ribeirão tem uma população que demanda, né? Mais um hospital com tecnologia de ponta, tem uma faculdade aí cheia de profissionais entrando no mercado e ótimos profissionais que já estão aí. Então, é uma nova porta que abre para todos. E eu já conheço, eu tive meu filho na Rede Dó, lá em São Paulo, Ah, então foi? foi no São Luís, e então é do Grupo Dó. É, esse grupo é parceiro do Bradesco, né? Hoje o Grupo Dó é dono da marca Sua América, então tá.
virou um grupo só, tá? Tem pontos positivos e outros não tão positivos, mas a questão do hospital acho que vai ser maravilhoso. Vai ser ali do lado do Ribeirão do Shopping, né? Do Ribeirão Shopping. Foi lançada a pedra fundamental alguns dias atrás e acho que vai ser muito bom. Ah, que legal. Mais uma opção de qualidade, né, de excelência que a gente vai ter aqui em Ribeirão. E não sabia desse prazo, é um ano e meio para estar pronto? Eles falaram segundo semestre de 2026, mas sempre atrasa, né? Então eu acredito que, né? Eu prefiro falar mais um tempo. Isso é uma boa oportunidade para as empresas também cotarem seguro-saúde para que tem essa rede. Legal, Estou vendo Silvio. aqui que uma moça perguntou E sobre se eu não seguro conseguir identificar viagem. Micro ML com contato para o seguro viagem. Eu vou deixar o contato. Como que a gente faz aqui no. Você, Olha, tem dois jeitos. Pode mandar um direct direto para a gente, aqui na aham, Bete Quero que a gente passa o aham. contato da Nótina, ou mandar para a Ou própria Nótina, que isso, também está aqui. o nosso Instagram é Notna Corretora, Notna Corretora, tudo junto. @Notna Corretora, você acha a gente lá. Muito legal você lembrar do seguro viagem. Não sei se tem tempo, temos 4 minutos, pode ser, Não, Vinícius? pode falar, a gente estica, não tem Seguro problema não. viagem, olha, um produto super barato, barato assim, não tem nem nada barato, mas Com comparado com os custo-benefício, outros, né? custo-benefício excelente. Ele cobre tanto a parte, a mais importante é despesas médicas, né? Então você viajou, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, foi para a América do Sul, comeu alguma coisa que fez mal, liga na assistência, eles mandam um médico no hotel para te atender, ou te encaminham, te indicam um consultório, um hospital para você ser atendido. No acidente mais sério também, tem transporte, né? A pessoa precisa voltar para se tratar aqui, tem a parte de repatriação. No caso de morte, tem a cobertura de morte acidental, também tem essa cobertura de repatriar. Tem a cobertura mais simples de perda de bagagem, perda de documentos, cancelamento de voo. São N coberturas, sendo que a Europa já há algum tempo exige 30 mil euros de cobertura para despesa médica no Tratado de Schengen, e os Estados Unidos não, mas a Argentina agora é 30 mil dólares. Também estão exigindo para entrar no país. É isso, eu não quero também me estender muito, porque falta um pouquinho. Queria agradecer, Não, é viu, super Vinícius, a ótimo. oportunidade. Roberta, a gente que agradece, foi uma conversa super bacana. Acho que todo mundo aprendeu, eu aprendi coisas novas aqui. A Ju comentou também que aprendeu. Não sei se o pessoal tem mais dúvidas, o pessoal que está aqui, queria perguntar alguma coisa para a gente. Senão eu vou, enquanto o pessoal aproveitar aqui Aham. o tempinho, Roberto, sabe o que eu lembrei? Hum, Os seguros de viagem que os cartões de crédito, alguns cartões de crédito oferecem. aham. Tanto para aluguel de carro, quanto saúde também. Isso. Como é que funciona O que assim? que eu recomendo? Você tem o cartão de crédito que oferece, liga na central, tem que avisar quando vai viajar, não esquece de Uhum, deixar avisado. Eles vão mandar por e-mail uma cobertura, mas não deixa de fazer o seguro viagem, porque o tipo de serviço é diferente, a assistência é uhum, diferente, tá? Então uhum. você fica com uma cobertura maior se você fizer os dois, né? Além Perfeito. disso, eu já ouvi casos, parece que é conversa minha, mas eu já ouvi casos, sim, de pessoas que tiveram só o seguro do cartão e não foram bem atendidas. Muitas vezes é por reembolso, aí chega aqui, tem que juntar um monte de documentos. Então, Uhum, pelo seguro uhum. viagem, não vai ser reembolso. Eles vão te indicar o prestador direto, você não vai pagar nada, a seguradora paga direto para o prestador lá no exterior. Exceto quando Evita perrengue, né? só quando estiver em cruzeiro, quando você estiver em alto mar, geralmente tem o hospital do navio, se tiver qualquer problema, você tem que pagar, pegar relatório médico e tudo mais, para pedir o reembolso quando voltar, porque a equipe lá do navio não vai ser a equipe Entendi, credenciada. entendi. Tá bom? Maravilha, maravilha. Obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até o final, Eu né? agradeço. E quem tiver dúvida depois pode mandar a mensagem tanto, né, no Instagram da Nótina, quanto aqui no nosso, que a nossa equipe responde também. E Roberta, brigadão pela excelente, né, Não, trouxe eu que toda essa agradeço.
essas Eu é que novidades agradeço. aqui Estou pra sempre à gente. disposição. O que vocês precisarem de seguro, pode falar com a gente, eu e o Ricardo. A gente tem muito orgulho de estar aí nesse negócio há mais de 30 anos, tá bom? E a confiança acima de tudo, gente, que a Com gente indica certeza. aqui com toda a confiança, toda a segurança do mundo. Obrigada. Um abraço para Obrigado, você e gente. para a Júlia, Abraço, uma viu? boa noite. Beijo, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.